Olá, todo mundo. Hoje é o nosso, finalmente, primeiro encontro de materiais e processos gráficos. Eu sei que tem algumas pessoas que provavelmente estão nos eventos da recepção dos calouros. A gente não recebeu nenhuma orientação direta da coordenação a respeito de liberar ou não. Acredito que já se valendo do fato de que, por norma, nossos encontros são sempre gravados, e como é um encontro inicial, vai ser tranquilo para o pessoal recuperar esse tempo perdido aí. Não perdido, né? Desviado para outra função. Eu decidi manter nossa aula porque todos os feriados caem nas terças-feiras. Então, a gente está um pouquinho lascado em termos de cronograma, certinho? Bom, muitos de vocês ainda não tiveram aula comigo nesse sistema remoto. Para os que tiveram, já sabem qual é o esquema. Nossa presença funciona aqui pelo chat. A partir do momento que a aula está sendo gravada, é só digitar o nome completo de vocês aqui no chat na lateral, que aí depois, quando eu compilo a gravação, eu compilo esse chat que também fica gravado e verifico o nome de todo mundo. Dá até para pegar uma galera que esquece de assinar a chamada, mas que chega a comentar, então eu consigo esse registro, acaba sendo o jeito mais prático para mim. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, com o material que eu preparei, que já está disponível lá no nosso ambiente no Google Classroom. O que acontece é que a turma tem 30 alunos matriculados e só tem 24 pessoas lá no Classroom, então pode ser que alguns de vocês não estejam lá, beleza? Hoje, a gente vai conversar especificamente sobre como que a disciplina vai acontecer. Para aqueles que já acompanham o Instagram da 203 Digital, semana passada eu já dei um breve spoiler, porque é muito conteúdo e a gente vai precisar se organizar direitinho para a coisa funcionar. Como vocês devem lembrar, toda disciplina ela tem uma ementa, ela tem objetivos. A ementa dessa disciplina em específico, essa daqui é uma ementa que na verdade, é a mesma ementa tanto para a grade antiga quanto para a grade nova, a gente só mudou aonde essa disciplina estava alocada. Para o pessoal que é da grade antiga, essa disciplina ela estava alocada no 6º período. Para o pessoal da grade nova, ela está alocada no 2º período, que aí é já no comecinho do curso, a gente já se familiariza com esses processos de impressão. Então, o que a disciplina de materiais e processos gráficos prevê? Ela prevê um estudo histórico das características dos principais materiais e dos principais processos de produção utilizados no design gráfico de impressos, sejam eles artesanais ou industriais, para pequena, média ou larga escala. A gente vai conversar também sobre o ciclo de produção, uma avaliação dos recursos mais adequados e entender um pouco desse contato com o fornecedor, fechamento de arquivo, pré-impressão, impressão, acabamentos. E aí, para isso, a ideia, como nosso objetivo principal, é proporcionar ao aluno conhecimentos técnicos básicos, tanto práticos quanto teóricos, que possibilitem compreender melhor essa linguagem e a extensão do que é uma produção gráfica. Então, a gente vai apresentar a vocês esses conceitos básicos, os principais elementos de produção gráfica. A tosse continua um clássico, aí para os fãs e não os fãs. Preciso já renovar minha água, porque senão, né, a pessoa tosse sem parar. E aí a ideia é que a gente aborde todos esses conteúdos apresentando para vocês esses sistemas produtivos diversos de geração de impressos. E a ideia é que no final da disciplina vocês estejam capacitados a fazer uma produção de impressos, tanto do processo de criação, que é uma coisa que a gente vai abordar mais de uma forma mais restrita, como também para gerar grandes formatos e fazer os papéis de um produtor gráfico. Dani, pelo amor de Deus, eu estou no 2º período, eu não sei usar o Canva, o que vai ser da minha vida? Calma. A disciplina ela é pensada a partir desse contexto. É uma disciplina para alunos de 2º período, é uma disciplina inicial do curso. Então, a gente não vai fazer o fechamento de um jornal diário ou de uma revista de 500 páginas, não é isso. A gente vai aprender o básico, porque esses fundamentos bem aprendidos, vocês conseguem aplicar à medida que a experiência profissional de vocês for exigindo. E mesmo para as pessoas que
Eu não sou muito fã de design gráfico, meu interesse é, sei lá, design de interiores. Bom, plantas são impressas em algum momento. Dificilmente você manda para a obra um tablet para os pedreiros e marceneiros ficarem conversando, a linguagem projetual vai passar por ali. E aí? Como é que eu imprimo isso? É na impressora de casa, já de tinta? Tem outras opções? O design de produto, a gente trabalha muito mais com modelagens e tal. Só que você também tem uma dimensão dentro do seu produto daquilo que ele aparenta. E isso passa pelo impresso, isso passa pela embalagem. Então, a ideia é dar para vocês uma noção geral desse processo como um todo. Então, a gente vai trabalhar. Gente, hoje está pulando muito. A gente vai trabalhar especificamente com uma metodologia chamada Problem-Based Learning. Não sei se vocês já ouviram falar dessa metodologia. Como é que ela funciona? Ao invés da gente organizar os conteúdos numa ordem didática desvinculada de uma produção, a gente vai fazer um processo inverso. Por quê? Quando a gente fala de processos de impressão, a gente tem uma dimensão da materialidade mesmo, física da coisa, que ela é fundamental. Eu posso falar para vocês, isso aqui é um papel offset. A gramatura dele vem até escrito aqui atrás. Ele é, na verdade, um papel craft ouro, 30% reciclado, e ele tem uma gramatura de 90 gramas por metro quadrado. E se um papelão para vocês aí pelo vídeo tem a mesma aparência. Então, essa dimensão do tato, a gente vai precisar substituir de alguma maneira. Essa disciplina é uma daquelas disciplinas que, se dependesse da escolha dos professores, ela, como materiais, como linguagem de expressão plástica, modelos físicos, ela só seria dada no presencial. Mas como a pandemia tem se alongado muito, a gente não tem como segurar essa oferta, até porque com os professores que a gente tem na casa, a gente não conseguiria, por exemplo, ofertar no primeiro presencial 3 turmas dessa disciplina, porque os professores têm outras demandas. Então, a gente está dando esse jeitinho aí. Para que esse jeitinho fique menos sofrido, eu decidi conduzir a disciplina a partir de um problema real, como se estivéssemos num escritório, porque quando você trabalha com PBL, você trabalha com a ideia de uma proposição instigante, e a ideia é que você integre esses conteúdos a partir da necessidade de conhecimento de cada grupo. Então, quando eu faço uma proposição de PBL, eu te jogo o problema para você e para o seu grupo. A gente vai ter grupos aqui que deveriam estar no 4º, 5º período. A gente vai ter grupos aqui que deveriam estar no 2º período, e a gente vai ter pessoas aqui que já estão no 6º, 7º período. Que eu estava dando uma olhadinha na lista. Então, vocês concordam comigo que o nível de conhecimento de vocês é diferente em cada um desses períodos? As experiências, e aí vai ter grupos onde tem gente que já está atuando na área de gráfico, tem a galera dos quadrinhos que já experimentou imprimir em algum momento, você tem uma série de questões aí que vai tornar vocês diferentes, cada grupo vai ser diferente. E aí, a gente vai focar nos problemas que cada grupo tem que resolver. A gente vai ter uma demanda específica. Para resolver essa demanda específica, a gente vai ter conteúdos teóricos para suprir essas necessidades, organizados de uma maneira que abarque toda a turma, mas no desenvolvimento de projeto, a gente vai ter a oportunidade de dar mais atenção para cada grupo nas lacunas de aprendizado que cada grupo tem, que é como a metodologia PBL chama essas coisas que a gente ainda não sabe para executar o projeto. Então, a gente vai trabalhar a partir de uma ideia. E todos os nossos conteúdos, eles são acionados a partir desse problema real que tem que ser resolvido. Essa é uma metodologia que a primeira vez que a gente tem notícia de uso dela foi na Escola de Direito de Harvard, em 1870, mas hoje ela foi adotada como o que eles chamam de metodologia ativa. Como ela está muito mais em vocês do que em mim. A gente vai organizar a disciplina, direcionar a aprendizagem, orientar os conteúdos com os quais vocês têm que entrar em contato a partir da noção que cada grupo vai ter de cada um desses elementos. Foi uma solução que eu busquei
para que a gente tentasse dar uma equalizada e tentasse, de alguma maneira, tornar a disciplina um pouco mais atraente. Porque como a gente não vai ter a experiência do toque, da impressão, dos tipos de papel, a gente tem uma lupinha chamada conta ponto, que ela permitiria vocês, em qualquer livro, qualquer impresso, verificar e descobrir uma série de novas coisas que eu não consigo simular para dentro do computador, pelo menos não com os recursos que a gente tem. A gente vai trabalhar com imagens que já estão prontas, algumas eu que gerei, outras foi o Rafael, que é um colega de Santa Catarina, que já tinha preparado um material e a gente trocou essas figurinhas, mas vocês não vão ver com seus próprios olhos, vai ser sempre uma coisa mediada. Então, a tentativa de propor um problema é justamente para tornar a coisa um pouquinho mais atrativa. Se vocês não aprenderem 100% a diferenciar um papel do outro, pelo menos vocês vão aprender a gerenciar projeto, a gerenciar grupo, e aí a gente agrega novas características dentro da disciplina. Eu já tinha conversado com o pessoal que fez 5º período do semestre passado, deixa eu dar uma olhadinha se tem alguém por aqui. Esse pessoal, eu tinha conversado com eles que quando a gente voltasse para o presencial, eu proporia, nem que fosse durante uma semana, quando a gente voltar para o presencial, a gente faz um eventinho de apreciação gráfica, e aí as coisas que a gente vai aprender aqui à distância, em vídeo, a gente põe a mão nas coisas para ver como é que as coisas são, beleza? Pois então, o que vai ser o nosso probleminha instigante? A gente vai simular que estamos num rico e luxuoso escritório de design e que a gente foi acionado pela Converse para que a gente crie para eles uma coleção chamada Brasilidade. O nosso escritório, ele vai propor 3 coleções especiais dentro desse guarda-chuvão do Brasilidade, para o tênis tipo cano longo, dessa versão Chuck Taylor, né? E a gente cada grupo vai trabalhar um dos aspectos, das 3 temáticas, 3 aspectos da cultura que a Converse pediu para a gente. Então, o nosso problema é que a gente vai ter que fazer essa coleção, e essa coleção vai ter que sair, esse tênis vai ter que ser impresso, a gente precisa jogar ele dentro de uma embalagem, a gente vai precisar gerar comunicação visual para esse negócio. Como é que a gente vai fazer esse negócio? Se a gente nunca imprimiu nada. Deixa eu ver o que comentaram aqui, que eu só escutei o bip. Então, Amanda, mockup, se você mandar um mockup, resolve? Mockup é uma representação, uma simulação. Eu quero saber se eu posso mandar esse mockup para a Converse, se ela resolve sozinha ou a gente precisa fazer mais alguma coisa. A gente vai gerar os arquivos para impressão mesmo, impressão industrial, grande quantidade. Eu vou dar mais detalhes dos projetos, não é para desesperar, a gente vai construir isso. Porque quando você gera um mockup, o mockup ele é uma simulação. Então, por exemplo, eu tenho um jogo de mockups dos Converse, né? Eu tenho os arquivos de PSD que eu vou passar para vocês. Mas o arquivo de PSD, você vai jogar lá dentro de um quadrado. E aí? Dá aproveitamento? Como é que é a impressão em lona? E como é que a gente pensa as costuras, aonde vai essa rodelinha com a marca do Chuck Taylor, e como é que ficam os furos, que cores que a gente usa. Eu posso imprimir em cima de um tênis laranja, como esse da imagem, a impressão sai? Quando é que ela sai? Quando é que ela deixa de sair? Que tipo de impressão é essa? São as coisas que a gente vai descobrir dentro da disciplina. Mas não desespera. É para ser divertido, é para ser legal. Aí, eu quero que fique bem claro para vocês. A intenção é falar dos processos de impressão a partir dessa problemática. Então, eu não vou avaliar a qualidade gráfica das propostas que vocês vão trazer. Se a sua proposta tiver um nojinho, mas ela atender todos os quesitos de produção gráfica, o que vai ser avaliado dentro da disciplina, esses são os quesitos de produção gráfica. Enfim, vamos ver os temas, para vocês verem que eu pensei até nos produterinos, nos interioral da vida. Vamos lá. Bom, a primeira coleção é uma coleção chamada Fauna e Flora Brasileira. São estampas inspiradas na biodiversidade brasileira. Essa vertente da coleção Brasilidade deve trazer elementos da flora e da fauna brasileira estampados no clássico Chuck Taylor.
Para quem que eu pensei isso? Para as pessoas que já têm uma habilidade de uma expressão gráfica e já dominam algumas tecnologias que fazem com que essa pessoa consiga fazer uma ilustração e criar uma ilustração que represente a fauna brasileira. E principalmente que essa pessoa está afim de fazer isso. A pessoa quer desenhar. O que Pablo, eu não entendi a pergunta. Já são predefinidos então ou podemos trazer outros temas? Não, são esses 3 temas. Você vai escolher em qual dos 3 temas você se encaixa melhor. Pensando na formação do seu grupo, nas habilidades que eles têm. Todo mundo vai trabalhar os mesmos conteúdos. Então, todo mundo vai precisar gerar a embalagem do tênis, uma tag apresentando a coleção e vai precisar gerar a estampa pro tênis propriamente dito. Ou ela vai ser fauna e flora brasileira, ou ela vai ser o tema essa canção. E aí a proposta dessa canção é pensando justamente em quem não ilustra muito, a quem tem pouco trânsito por essas linguagens. A ideia é pegar trechos conhecidos de músicas brasileiras, escolher uma tipografia, e aí a gente não vai nem entrar no mérito de que necessariamente tem que ser uma tipografia gratuita. A gente vai falar sobre isso. Se a pessoa despirocar e quiser fazer um lettering, e Ana, você tá aí? Pode fazer, não tem o menor problema. Mas o objetivo é justamente você pegar uma letra de música e estampar no tênis. Por que eu fiz essa proposta tipográfica? Pensando justamente nas pessoas que não têm trânsito pela ilustração. Então, você tendo tudo isso, você tendo a tipografia, a letra de música que você pega na internet, está maravilhoso. O Gabriel está perguntando assim, vai ser trabalho em grupo mesmo. Vai, mas pode ser grupo de uma pessoa, eu não tenho restrição a você e Deus trabalharem. Dani, já ouviu falar em Insecta Shoes? Pensei nisso na hora. Não, me conta o que é o Insecta Shoes. Eu estava tão mergulhada tentando achar um jeito da gente fazer essa disciplina com o menor grau de sofrimento possível de perda para vocês, que eu não conheço. Manda o link aí no chat, e aí daqui a pouquinho eu dou uma olhada, ou compartilho aqui com todo mundo. E aí a gente tem a terceira coleção. A terceira coleção chama Todos os Santos. Como vocês sabem, religiosidade é uma característica marcante no povo brasileiro, sobretudo na diversidade de possibilidades de crença e no sincretismo religioso que a gente tem. Atire a primeira pedra aquela pessoa que, mesmo católica apostólica romana, frequentadora da missa aos domingos, nunca enrolou uma fitinha do Senhor do Bonfim no braço, nunca, sei lá, pulou as 7 ondinhas no final do ano. Então, a ideia dessa terceira coleção é trabalhar elementos de religiosidade de forma respeitosa, pelo amor de Deus, sem fazer a louca, de forma respeitosa, mas que permita vocês a compartilhar essas diferentes cosmovisões. Então, cada grupo vai escolher uma desses 3 temas de coleção, fauna e flora, uma canção ou todos os santos, a partir da decisão do grupo, das habilidades, dos gostos, e vai propor uma coleção de sapatos. Cada grupo propõe uma embalagem, uma tag, e cada indivíduo do grupo propõe um sapato. Começa por aí. A Amanda está falando aqui que ela ama os sapatos deles e muitas das estampas são de plantas e flores brasileiras. Já eu dou uma olhada. E Pablo está falando, pode explorar o folclore nesse tema? Sim, pode, porque quase todas as lendas que a gente tem no folclore ou faz parte da cosmovisão indígena ou tem algum vínculo com a religiosidade católica, né? Mas fica à vontade. Histórias de assombração, são todos os santos. É mau assombro se vocês quiserem ir nessa direção. O que vocês têm para interpretar é esse textinho curto, e a interpretação é na abrangência de vocês. Lembrando que eu não vou avaliar se aquela proposição graficamente é a melhor, a mais interessante. O que a gente vai discutir a partir da sua proposição gráfica é o que funciona e não funciona dentro do processo de impressão que a gente vai ter disponível para cada uma das tecnologias. Vai ser uma embalagem, uma tag para o grupo todo. Sim. Por quê? Porque esse processo, eu vou explicar para vocês a partir das atividades, mas o processo de construção da embalagem vai ser o que a gente vai gastar mais tempo, porque assim, quando essa disciplina ela acontece no modo presencial,
Algumas pessoas que estão aí na disciplina até já começaram essa disciplina no modo presencial. Como é que ela ocorreria normalmente? A gente teria um início trabalhando os métodos artesanais, e aí cada grupo apresentaria para a turma um desses processos artesanais de impressão, que a gente vai falar deles também. Em um outro momento, a gente falaria dos processos industriais de impressão, e no final da disciplina, vocês entregariam um press kit de um filme, que são projetos gráficos bastante elaborados, e tem algumas exigências mínimas. Quando o pessoal faz press kit, tem que ter uso de faca de corte. Por enquanto vai ser grego, que eu vou falar para vocês, mas em muitos momentos a gente vai aprendendo, né? Faca de corte, acabamento especial, tem que ser pensada para a impressão em offset, tem que ter volumetria, né, no caso da embalagem que contém o press kit. E aí eu tentei trazer isso para uma possibilidade de coisa para a gente fazer no modo remoto, porque essa proposta, eu não vou fazer vocês sem vacina enfrentarem fila na casa da cópia, sinto muito, não vou fazer isso com vocês. E nem vou pegar, não, é sistema remoto, a Dani tá lá, protegidinha na casa dela na Ponta Verde, os moleques pegam um busão para entregar o negócio aqui para eu avaliar. Não faz o menor sentido. Então, a gente vai ter que dar um jeito. Uberflash. Diga. Uberflash. Fala, Nateca. Como é que é? Uberflash. Não, que mané é Uberflash? Aí você vai expor o cara do Uber a estante. Não, gente, calma. A gente vai dar um jeito. Tá certo. Como é que a gente vai fazer? Essa primeira parte, a gente vai cuidar da embalagem. Deixa eu ver como é que tá a ordem do slide, que eu sei que vão surgir muitas dúvidas. A gente vai trocando essas figurinhas ao longo da apresentação da disciplina. Primeira coisa, primeiro momento, a gente vai projetar uma caixa em papel, que é uma embalagem. Quem que a Converse mandou para a gente? Você vai projetar a caixa, aonde o modelo vem dentro, e ela mandou para a gente que essa caixa, ela tem que ter 49 centímetros e meio por 71 centímetros e meio. Gente, mas isso é enorme, pelo amor de Deus, isso tem que estar errado, vamos organizar. Amanda, obrigado porque é comigo. Então, a gente tem uma dimensão específica da caixa, que é a partir da dimensão dos tênis da Converse, e que essa tampa é uma tampa por encaixe. Os Converse mais baratos e os canos curtos, eu não sei se vocês já viram que a tampa da caixa ela é integrada com a caixa. Essa nossa, a gente vai fazer uma proposição da base da caixa retangular, com uma altura de 23 centímetros e uma tampa de encaixe. Então, é uma caixa grande. E aí, a ideia é fazer o projeto. Como é que projeta uma caixa dessa? Como é que faz esse negócio virar? E aí? Ou deixa eu perguntar uma coisa. O Gabriel da chamada é o IEL? Se for, coloca para mim, porque eu não tinha reconhecido a voz, só para eu saber. Se não for, tudo bem, diz não sou. Então, a primeira coisa que a gente vai projetar é essa caixa. E a segunda coisa que a gente vai projetar é um tag. Esse que vocês estão vendo aí é só ilustrativo, não necessariamente tem que ser. É um material impresso que apresenta a coleção, as três temáticas e a coleção Brasilidade. Eu estou elaborando um texto um pouquinho mais comercial para a gente usar, e ele vai dentro da embalagem. Então, o formato, a quantidade de dobras, o layout, tudo isso, se vai ter imagem ilustrativa, se não vai, cada grupo vai decidir. E essa é a nossa B1. E aí, a nossa B2 vai ser justamente o projeto do tênis Chuck Taylor, que é em lona. Então, a gente vai fazer uma proposta de tênis que tem a ver com essa temática, e aí cada grupo vai ter de 3 a 5 modelos diferentes. Por isso, a proposta de que seja, de fato, feito em grupo. Porque se você fizer sozinho, é meio complicado a gente falar a coleção de um só, sabe? E aí eu acho que você perde a discussão de como é que a gente vai fazer que todas essas visualidades diferentes que cada um vai propor, elas dialogam, elas têm que ter pontos em comum. E essas partes de projeto a gente vai discutindo quando chegar o momento, certinho? Então, a gente vai, para representar esses Chuck Taylors, a gente vai sim usar a mockup. Inclusive, essas imagens que vocês viram, tanto essa aqui, quanto essa daqui, está no pacote de mockups que eu comprei.
E é o que eu vou disponibilizar para vocês. Só que isso é para a gente dar aquela bosta da visualização, para a gente poder compartilhar no Instagram, para vocês ficarem ricos e famosos, para ver se a Converse me nota e tal. Mas a gente vai gerar os arquivos para impressão. E para isso, eu vou trazer, não sei se dentro da disciplina, por conta do horário, que o aluno não pode, eu tenho uma amiga de Brasília, e ela é designer de moda, formada pelo IEL, né, na IEL, não, Universidade Federal de Londrina. Agora eu me perdi de onde é que a Ana Luísa se formou, deu branco de véia na cabeça, mas enfim. A Ana Luísa Olivetti, ela é uma professora do design de moda, ela é autora renomada, ela faz muita tradução de livros em italiano, e o mestrado dela, feito em Portugal, é sobre tecnologia têxtil. E hoje, em Brasília, ela, além de desenhar para a marca dela, que é a Adentro, ela também trabalha com impressão. Então, tudo quanto é tipo de impressão que é feita em materiais que não são papel, a Ana Luísa saca. Então, a gente ou vai fazer dentro da disciplina, ou a gente vai fazer uma live dentro do bate-papo com o LED, via Instagram, e vou deixar gravada e compartilhar com vocês, que aí vocês assistem e veem a Ana Luísa falando desses processos de impressão. Então, o que é a nossa pergunta norteadora? A gente, depois de formar os grupos vão ter que sentar e parar para pensar: Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? O que eu preciso saber para fazer uma embalagem de papel para um tênis? O que eu já vi disso? Como é que imprime esse negócio? Quantos eu vou fazer? Todo esse babado a gente vai organizar. E aí, o que a gente vai precisar de vocês, hoje o que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês quais são as atividades, vou mostrar como é que eu organizei o conteúdo, para vocês não ficarem desesperados achando que eu vou esperar vocês me dizerem o que vocês não sabem. Calma, tá organizadinho. Já dividi esses grupos e vocês vão, com a missão para a semana que vem, trazer uma listinha de o que eu não sei, o que eu preciso saber. Não tem limite de grupo por temática, vocês podem escolher o que vocês se sentirem mais confortáveis, pelo que as habilidades de vocês permitirem, porque não vai ser avaliado a qualidade visual. É melhor, né? Porque sim, eu vou jogar nas internet para todo mundo ver, e as pessoas gostam, entendeu? Não vou deixar vocês passarem vergonha na internet, não. Se tiver muito ruim, eu vou avisar, porque eu não resisto. Mas não vai ser avaliado. O que vai ser avaliado? Processo de produção gráfica. Se você me disser que você vai fazer uma caixa para um tênis, a gente vai precisar fazer em papel, então necessariamente ela vai ser planificada. Se a sua planificação estiver errada, isso tira ponto. Se eu te disser que eu preciso imprimir em lona e você, num tênis, e você quiser que eu use o termotransfer, provavelmente isso vai ser um problema, porque o termotransfer ele não resiste ao uso do tênis. Sabe aquela camiseta que você tem, que quando essa aqui até faz, você faz assim e a estampa some? Então, isso geralmente é termotransfer de baixa qualidade. Então, decidir qual é o processo produtivo, decidir quais são as cores, decidir tudo isso vai dar certo. E calma. Todos esses nomes técnicos que eu estou falando, a gente vai aprender com calma. Vai dar tudo certo. É porque realmente essa turma é muito mesclada. Mas então, vamos organizar como é que a disciplina vai funcionar? Nós temos um projeto-chave, a coleção Brasilidade da Converse. Para a coleção Brasilidade da Converse, vocês vão formar grupos. Cada grupo vai escolher um dos 3 temas que eu apresentei. Fauna e flora, ou uma canção, ou todos os sons. Escolheu? Por que eu escolhi? Porque eu quis. Não precisa justificar a escolha. Aí, na primeira B, nós vamos fazer a embalagem do tênis e o panfletinho que vai dentro da embalagem. Na segunda B, a gente vai fazer o projeto do tênis propriamente dito e pensar nesses processos de impressão. E esses termos que hoje são grego para vocês, vocês vão adquirir familiaridade. Vai dar tudo certo. Assim eu espero. Nossa Senhora da Impressão que nos dá uma boa hora. Pois então, o que eu preciso de vocês para a semana que vem? Que o grupo se organize e converse sobre
que eu ainda não sei? E a pergunta pode ser assim, gente, eu não sei nem ligar o Illustrator. Como é que eu vou fazer uma caixa sem o Illustrator? Ou então, não, aqui no grupo todo mundo sabe pintar. Então, a gente não vai precisar se preocupar, por exemplo, com a expressão gráfica, mas a gente não sabe a diferença de papel sulfite para papel craft. Eu não sabia nem que papel tinha peso, gente. Isso aí, para mim, é tudo novidade. Vocês precisam conversar sobre o que vocês sabem e o que vocês não sabem. Uma dica, por exemplo, e é o que está aí assustado com esse tanto de termo técnico, depois dá uma assistida no vídeo e anota os nomes que você ainda não sabe, que aí a gente já pode começar por aí. A gente pode, inclusive, dentro do Classroom, propor a construção de um vocabulário com esses termos. E aí, isso pode ficar para vocês para a vida depois. Acho que pode ser interessante. Então, a gente vai discutir o projeto. Primeira coisa, entender exatamente o que é que vai ser trabalhado. Definir esse problema e analisar, limitar, ver quais são as relações dos envolvidos, qual que é o papel de cada um. E aí a gente vai fazer um brainstorming para ativar os conhecimentos prévios que o grupo já tem sobre aquela situação. É o que a gente vai fazer hoje. Além disso, quando você está discutindo um projeto, você vai classificar soluções para os problemas que foram levantados durante o brainstorm, porque vão ter algumas coisas que a gente às vezes quer muito fazer, mas a gente não tem como. Por exemplo, eu adoraria, do fundo do meu coração, levar vocês para uma visita técnica para uma fábrica da Converse, para a gente ver como é que imprime lá. Já pensou que luxo? Dou conta de resolver esse problema? Não. Queria resolver? Queria muito, porque até eu queria ir na fábrica da Converse. Por exemplo, a gente não vai conseguir fazer visita técnica, que dentro dessa disciplina é fundamental. Meu sonho é, quando a gente tiver dinheiro de novo na universidade, por favor, votem direito em 2022, a gente programa umas visitas técnicas, nem que seja para FACFORM, entendeu? Ô, Luana, não tô querendo te torturar, não. Vamos brincar de faz de conta que é melhor do que encarar como tortura. Vai dar tudo certo, menina. Ô, Alan, não quero cancelar sua matrícula, não. E voltar só para presencial. Mas se você achar que você pode esperar e quiser fazer a disciplina no presencial, eu te entendo. Eu sofro por não poder fazer essa disciplina no presencial, porque eu acho que a dimensão material dessa disciplina é fundamental, mas é a situação que a gente tem no momento, sabe? A gente tem que entender que o curso de vocês está no sistema remoto único e exclusivamente por conta da pandemia. Ele não foi pensado para ser assim. Se isso tivesse sido pensado para ser assim, por exemplo, eu vi no Twitter outro dia alguém louvando um professor de EAD que ele montou uns kits de produção gráfica e mandou para casa de cada aluno. Eu fui fazer as contas, eu ia precisar de 2 meses do meu salário inteiro para montar esses kits e pagar o custo de entrega para vocês. Então, desculpa aí, mas eu realmente vou ficar devendo isso. Como é que eu pretendo pagar se a gente fizer esse evento quando voltar ao presencial para a gente experimentar essa dimensão, sabe? Então, quando voltar para o presencial, vocês são muito bem-vindos para, como bem disse o Pablo, dar uma curiada lá para descobrir o que a gente está fazendo. Eu não consigo prometer para vocês que vai ter espaço na turma, porque o que tem de gente me prometer nessa visita não está escrito. Acho que é a segunda vez que essa disciplina dá no modo remoto, da outra vez foi com a professora Bárbara, que substitui a professora Mari Reines, que está afastada para o doutorado, mas o contrato de Bárbara foi finalizado, né? Que ela estava como professora substituta. E eu estou aqui tentando ser legal igual a Mari Reines, mas jamais conseguirei. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai discutir a embalagem e o tag, e a segunda coisa, a gente vai discutir o Converse. Daqui a pouquinho. Vocês não ficarem desesperados, que eu sei que vocês já estão desesperados. Como é que a disciplina funciona? É muito, 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 muito conteúdo. Eu não consigo fazer o que eu gosto de fazer nas minhas disciplinas remotas, de reduzir o tempo de tela e passar para vocês mais atividades assíncronas, porque realmente é muito conteúdo. E como a gente não tem... Uma coisa que eu explicaria para vocês, entregando um papel na mão, eu tenho que buscar outros recursos que permitam vocês entender minimamente como é que se dá aquele processo, inclusive falando de processos de impressão. Eu posso te dizer... Aqui nessa capa, tá vendo? Isso é uma capa de agenda, beleza? Vamos lá, brincar de adivinhação. Chuta aí para mim se vocês acham que isso daqui é papel, se isso é plástico. O que vocês acham que isso aqui é feito?
É papelão com papel por cima. Pois é, aí esse papel por cima, como é que eles conseguiram fazer esse papel ficar fosco? Então, não é plástico holográfico. Por exemplo, falando de produção gráfica, a gente tem um caderno que tem essa encadernaçãozinha, tá vendo que o furinho dela... Depois a gente tem uma aula específica disso, tá, gente? É só para vocês entenderem a dinâmica. E por que é tão difícil a distância. Vocês estão vendo que o furinho é quadradinho? Isso daqui é uma encadernação do tipo Wiro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o ganchinho para vocês. Estão vendo que tem um ganchinho que ela encaixa? Aqui, ó, aqui é reto e aqui encaixa. Isso daqui é o tipo de encadernação, estou digitando no chat para vocês saberem como falam. É uma encadernação iron, então ela tem esse furo quadrado e ela tem essa garra. Aí, ela tem uma capa, e essa capa tem uma guarda, o miolo dessa capa é uma capa dura, então ele é um papelão. Mas tem papelão de todas as espessuras que vocês podem imaginar. Só que papel, a gente não fala, esse papelão tem 2 milímetros. Até fala, dependendo do papelão. Mas a gente fala também, a gente usa a expressão grama por metro quadrado. Quantas gramas o metro quadrado daquele tipo de papel pesa? Aí você tem você não consegue fazer um bom acabamento impresso de papelão. E a gente precisa que esse papelão ele fique protegido. Então, o que a gente faz? A gente faz uma impressão em papel, e aí essa impressão ela recebe o que a gente chama de laminação fosca, ou laminação BOPP. B-O-P-P, que eu joguei no chat aí também. E é por isso que eu tenho esse aspecto fosco atrás. Então, essa parte branca que você está vendo aqui, você não tem como saber se isso daí onde você está, se isso daqui é papel, se isso aqui é tinta ou se é o papel de fundo branco. Então, eu tenho um elementozinho chamado conta-ponto, conta-fio, que eu coloco ele aqui em cima, eu consigo descobrir se isso é uma tinta ou se é o fundo do papel. Esse daqui eu já olhei especificamente, ele é tinta, ele não é o fundo do papel. Aí você tem, tá vendo essa parte dourada, que vocês falaram que é holográfica? Isso aqui tem um nome específico na gráfica, que é Hot Stamp. Ó, faltou um O no meu hot. Eu tô tentando digitar aí no chat para vocês, porque, né, minha dicção já é maravilhosa. Então, isso é impresso numa folha, e depois você tem a encadernação. Tá vendo que tem uma dobrinha aqui, ó? Você encapa o papel. Aí, para você dar acabamento, né, você vem com essa outra impressão aqui, que é uma guarda. Então, você faz uma espécie de sanduíche com a capa e a guarda, e aí você perfura depois. Você pode abrir uma papelaria com essas informações? Pode. Inclusive, me dá desconto, porque, né, eu preencho meu vazio existencial com itens de papelaria. Então, a gente vai aprender sobre todos esses processos, entendeu? Inclusive, o pessoal da After Hype, um dos meninos é designer, o outro fazia publicidade, e eles começaram com produção artesanal, entendeu? Hoje em dia que eles estão fazendo, estão ficando ricos em famosos, etc e tal. Mas a produção da After Hype, ela começou artesanal numa banquinha na Paulista. Vamos vender nossa arte na praia, Alan, aceite sócios. Enfim, a gente vai conversar sobre todos esses babados, mas aí a nossa aula vai ser dividida em 2 momentinhos. O primeiro de conteúdos, que é denso, que é pesado, que é um monte de coisa. Então, o que eu preciso de vocês? Vocês têm uma outra aula antes dessa? Como é que é? Todo mundo, digita aí para mim. S de sim ou N de não? A gente tem aula de história do design. Não sei se todo mundo tem. Eu sei que algumas pessoas têm história do design. Assim, as pessoas que têm aula de história do design, eu recomendo a aquisição de café, Red Bull e Coca-Cola, que a gente vai precisar de atenção. São 2 disciplinas teóricas no mesmo dia com bastante conteúdo. Então, vamos fazer um combinado? Tentem estar bem acordados para essa aula. Se não for possível, as nossas aulas, elas todas ficam disponibilizadas no canal do YouTube do LED, aí na tela tem o meu e-mail, Instagram da 203 e o link. Então, maçã é mais saudável, Luana, mas funciona? Porque maçã me dá uma azia do cão, eu não consigo, não. Funciona, professora. Então, acreditem na Luana.
a gente vai ter esse primeiro momento de aula, e aí o final da aula vai ser de orientação dos projetos, entendeu? E aí, esse momento de orientação dos projetos, eu geralmente trabalho assim, o microfone fica aberto, a gente vai trocando ideia, eu passo por todos os grupos, eles me dizem que situação está o projeto, o que é que eles estão precisando, quais são as dificuldades que eles estão tendo, e a gente vai dando prosseguimento a todas as aulas. Então, nesse começo vai ser mais tranquilo, porque tem menos coisa para a gente discutir, e mais para frente a coisa vai prolongar. Eu vou parar na parte do café e do Red Bull. Pois então, nossa aula vai ter 2 momentos, um primeiro teórico, onde eu vou passar os conteúdos para vocês, tentando mais ou menos seguir a dinâmica de projeto que eu estou propondo, e depois a gente tem o processo de orientação. Eu preciso que todas as aulas, todos os grupos, nem que seja para me dizer, Dani, a gente está de boa, estou indo embora, eu preciso desse feedback de pelo menos um integrante de cada grupo. Muitos de vocês já foram meus alunos no sistema remoto, alguns ainda não, mas a gente trabalha como? A gente continua mantendo a ideia de frequência mínima. Então, a gente tem os nossos encontros que são síncronos, que acontecem aqui. Esses não tem como repor presença, tem como repor conteúdo, porque o vídeo vai ficar disponível no YouTube. Acredito que a turma de vocês, o vídeo deve entrar no ar entre quinta e sexta-feira de manhã. Vocês podem seguir o canal do YouTube do LED, eu daqui a pouquinho digito no chat novamente, caso alguém não tenha, e o material já está disponível no Classroom. Esse material já está lá. Não lembro de ter visto teu nome como pessoa dentro do Classroom. Eu vou editar para vocês de novo o convite aqui, que aí já facilita o processo, né? Deixa eu jogar no chat, espera só um segundinho. Eu estou jogando no chat para vocês o link do convite no ambiente do Classroom, caso vocês ainda não tenham aderido. O nosso ambiente, se vocês quiserem dar uma olhadinha, ele já é esse aqui, ó. Já apareceu para vocês? Então, a gente tem aqui, para mim aparece o link da disciplina, para vocês não, e tem o nosso fórum de apresentação, que algumas pessoas já estão aqui se apresentando, e esse link aqui, ele vai estar sempre no topo. É o mesmo link todas as aulas, nosso encontro das 16h10 às 18h50, e aí se vocês vierem aqui em atividades, vocês já vão ter... Nossa, eu jurava que esse slide estava aqui, fiquei devendo. Nossa, dei uma informação equivocada. Eu vou colocar o slide da aula daqui a pouquinho, assim que a gente terminar, eu coloco ele aqui, que é o slide dessa aula. Todas as aulas eu vou deixar os slides aqui para vocês, numa tentativa de melhorar um pouco essa nossa comunicação, já que a gente tem essa falta da dimensão presencial. Aqui tem as atividades de frequência, que são basicamente 2, o nosso status inicial de aprendizagem e depois, no final da disciplina, o status final, para saber o que vocês já sabem, e nessas 2 atividades, eu vou conseguir mapear quais são as disciplinas que vocês já viram, e isso vai me ajudar a filtrar os conteúdos, entendeu? Aqui tem o resumo das nossas atividades avaliativas, que eu vou falar delas daqui a pouquinho, tanto de AB1 quanto de AB2. Esse daqui é o nosso ambiente. E essa aqui, o mural é aberto, se vocês precisarem de qualquer coisa, é só vocês se jogarem. E aí, eu criei para vocês, o pessoal que fez disciplina comigo semestre passado já conhece a nossa clássica planilha de frequência. Essa daqui ainda não foi atualizada. Então, como é que ela funciona? O que está de azul escuro são as nossas atividades síncronas. A que está de cinza são as nossas atividades assíncronas, a que está nesse azul mais ciano aqui, são as atividades que são avaliativas, e já tem as datas das entregas delas aqui. Aí, por exemplo, hoje, a Adriele está presente, certo? Então, a Adriele vai ganhar verdinhos aqui. Todo mundo que está presente ganha verdinhos, e aí vocês vão ver que aqui, ó, conta quantas faltas você tem. Então, por exemplo, a Adriele está presente aqui, ela já ganha as 2 horas de presença dela. Repara que era 27, virou 25? Então, à medida que as aulas vão passando e vocês vão entregando as atividades, esse número de faltas aqui, ele vai zerando, que você vai fazer todas as atividades. Então, a gente tem as atividades que são assíncronas, que vocês podem fazer de hoje até o dia 10 de agosto. Então, da AB1, todas as atividades que são assíncronas, vocês podem fazer até o dia 10 de agosto, que elas vão ficar lá abertonas. E as que são da AB2 até o dia 14. A ideia, obrigado por gostarem da planilhinha, ela dá um trabalho do cão, mas traz bons efeitos. A ideia dessa planilha é vocês não se perderem. Por exemplo, vocês concordam comigo que esses 2 formulários são dessa semana?
Aí, a Adriele decidiu que ela não quer fazer essa semana porque ela tá muito ocupada, ela tá com umas outras coisas para fazer, então ela provavelmente vai ver isso daqui, ó, de amarelinho. Então, o que significa? Você já devia ter feito, porque se você deixar tudo para a última hora, você vai se lascar, mas ainda dá tempo de você fazer. Aí, por exemplo, próxima aula, ela, sei lá, tem uma dor de estômago. Não, vamos pensar numa coisa melhor. Ela ganhou na Mega Sena e foi receber o dinheiro na caixa. Fila da caixa é horrível, então ela não vai estar na nossa aula. E aí ela não vem, aí vai estar vermelho. As únicas atividades que vocês vão ver em vermelho é se passar da data de entregar e as atividades síncronas que vocês deveriam estar aqui comigo, que são as nossas aulas, beleza? Que bom que vocês gostam da organização da planilha, eu acho que fica mais fácil para todo mundo, vocês não são pegos de surpresa, e a mesma coisa vale para as avaliações. Cada atividade que a gente fizer, vocês recebem um feedback dessa avaliação na intenção de mostrar para vocês quais foram os pontos. Não sei, mais alguém está parado? Gente, então, a história do Moodle para o Classroom, eu vou mentir para vocês, não. Eu queria continuar no Moodle, porque o Moodle já está tudo pronto, eu posso só importar de outras disciplinas, do Classroom você tem que fazer do zero. Mas eu vim para o Classroom porque eu estou com medo de, com os cortes orçamentários que a gente tem, a instabilidade do sistema da UFAL nos pegar de alguma maneira, que é justamente esse bug aí que a Amanda está comentando no chat, sabe? E... bom, a ideia é que ninguém se perca, precisou, se perdeu, dá um grito e os nossos contatos permanecem os mesmos, para aqueles que já têm, para quem não tem, está aqui no topo. O meu e-mail, geralmente eu sou uma pessoa muito online, se vocês entrarem no Instagram da 203 Digital, sou eu que respondo, ele também. Deixa eu ver se eu já conecto para vocês darem uma olhada no perfil. Que eu já mostro para vocês, para quem não conhece. O que acontece? Lá na UFAL, quando a gente brinca no presencial, a gente tem uma sala de permanência de todos os professores. E lá nessa sala de todos os professores, moramos eu, a professora Judonato, a professora Maria Reines, que no momento está afastada para o doutorado, e a professora Dumazinho. Aí, quando veio para esse babado de remoto, a gente ficou preocupado com as pessoas que talvez não tivessem facilidade de acesso por outros sistemas que não fossem tráfego de dados, né, tráfego móvel. E o Moodle é muito pesado, a gente entende que assistir um vídeo no YouTube da aula gravada pode, né, ser complicado para as outras pessoas, então a gente criou esse Instagram com o objetivo de facilitar a nossa comunicação. Quando vocês entrarem, sigam a gente, quem gosta da Judonato segue a gente, porque ela adora ver os números crescendo. O que a gente tem aqui? Vocês vão ver que todas as disciplinas que os professores dão desse curso, elas têm um resuminho. Por exemplo, isso daqui foi o nosso prefácio da semana passada. Eu fiz para vocês essa capinha. E aí tem, explicando para a gente o que a gente vai ver, qual é a nossa ementa. Eu já falava que que a gente ia trabalhar em cima de projeto, o que ia ser o nosso projeto, as coisas que a gente ia desenvolver. Para que esse Instagram da 203 serve? Para facilitar a nossa comunicação. Então, precisou de qualquer coisa, o direct dele chega direto para mim, mas chega para mim, para o Edu e para a Juliana. Então, o meu e-mail, se a comunicação for direta comigo, funciona mais rápido. E vocês também podem pegar o YouTube do LED, que esse eu não tenho link aqui. Eu tenho que aprender a linkar esses negócios. Nós, professores da 203, a gente faz parte do grupo de pesquisa LED, que Natan está com a gente, Amanda já está com a gente, tem uma galera aí que já faz parte do grupo de pesquisa. Um grupo de pesquisa, acho que todos vocês sabem, a gente desenvolve certas atividades. Né? Ia falar bem da gente, pode falar no microfone, que eu gosto. Eu ia dar um oi. Então, Natan deu oi, Natan é ledinho, Amanda também é ledinho. Oi. A Alana também, né? A Alana tá aí? Eu não vi se a Alana tá presente. Tá escondida. Tá escondida, mas também é ledinha já. Já estamos fazendo uns projetinhos aí. É um grupo de pesquisa composto por pessoas que têm dificuldade de usar o Trello, mas que tentam diariamente. A Amanda é essa pessoa, no caso. A Amanda é aquela pessoa que não consegue usar o Trello. Aí ela, de repente, ela lembra. É por isso que eu tô permitindo o uso do WhatsApp também, que eu não sou muito fã de fazer coisas pelo WhatsApp, não. Mas voltando ao foco.
Os professores da 203 fazem parte do Laboratório Experimental de Design. E aí a gente reuniu nesse canal do YouTube as nossas aulas que estão gravadas. Na verdade, aqui vocês vão pegar só os meus vídeos e da professora Judonato. O Edu, isso é diferente. Mentira, é porque ele não gosta de aparecer, ele não quer tornar muito público, então ele coloca as aulas dele dentro dos ambientes, mas eu e a Judonato a gente faz aqui dentro. Então, a gente edita as nossas aulas, porque, tipo, essas papagaiadas da gente falando de vodka não vão para o YouTube, ou vão censuradas, e aí a gente coloca o material aqui. Aí, além das aulas, a gente também já tem o bate-papo com LED, que é a mesma música que eu usei na abertura de vocês, por motivos de eu uso Canva para animações. E aqui, por exemplo, tem uma palestra que a gente fez há uns meses atrás. O conteúdo que faz parte da disciplina de vocês sobre os processos de impressão em tecido, ele também vem nesse esqueminha aqui de bate-papo com LED, só que dessa vez a gente vai gravar via Instagram, porque a gente está experimentando todas as plataformas possíveis. Alguém levantou a mão. Fala, Luana. Oi, fui eu. Diga. Primeiro uma pergunta, o Edu é aquele gaúcho? É. Então tem aula com ele. Tem. E a segunda é que eu conheço alguns canais que tem playlist de música sem copyright, se esse for o problema. Já mando baixada pra você. Não é um problema, não. É porque, assim, a pessoa agora, ela, além de professora, ela edita vídeo, ela é designer gráfico e ela precisa fazer animações. Aí, o que ela faz? Ela joga só a música, ela achou a música legal, ela sai botando em tudo. É isso, mas obrigado pela dica. Se me der tempo, eu também acho, entendeu? Mas eu tinha feito um compromisso comigo que eu não ia trabalhar com motion design na vida, tanto que eu me recuso a aprender o After. Eu edito as coisas no Vegas, porque é para não querer fazer coisas. Que, né? Muita coisa para pouca Dani. Mas vocês já viram também que eu desvio bastante do assunto, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso assunto da disciplina. Então, a gente tem as atividades assíncronas com esses prazos de AB1 e AB2 que vocês estão vendo aí, e a chamada vai ser sempre funcionando por meio do nosso chat. Você chega, você digita o seu nome, mas, por favor, não fique só de login presente, porque o conteúdo é muita coisa e provavelmente vão surgir dúvidas no meio do processo. Se você for assistir o vídeo gravado, você não vai ter como tirar as dúvidas, né? Então, é uma coisa um pouquinho mais complicada. Tá. Como é que vai funcionar a nossa primeira unidade? A gente vai fazer a caixa, não é? E a tag. E aí, a gente já teve a determinação da Converse que isso vai ser feito em papel. Então, toda a nossa unidade 1 vai ser relativa aos processos de impressão em papel. Semana que vem, a gente vai conversar sobre os conceitos básicos de produção gráfica, que são elementos que vocês precisam saber para poder gerar materiais impressos, porque são coisas como traço, textura, lineatura, construção por ponto, retícula. Por quê? Porque os processos de impressão, seja quais forem, eles vão lidar com esses mesmos elementos. E aí, a gente vai precisar adequar o que a gente vai projetar para as necessidades daqueles elementos. Por exemplo, aqui da Afterhype, eu tenho a impressão que essas agendas não chegam à produção de milhares. Como elas esgotam rápido e pela dimensão da empresa dos meninos, eu posso até mandar perguntar para a moça do marketing, né, qual que é a tiragem dessas agendas. Eles usam processos provavelmente de offset, que é um processo mais comum, mais barato. Agora, se você pega, deixa eu ver aqui, esse livro aqui, ele já foi produzido em um outro processo de impressão, que é rotoscopia. Quando é que eu escolho um? Quando é que eu escolho outro? Se eu olhando para os dois assim, tenho uns livros mais bonitos aqui para comparar, mas se eu olhando para os dois, parece que é a mesma coisa. Por que esse daqui é encadernado desse jeito e esse aqui é encadernado desse jeito? São algumas questões que a gente precisa discutir, mas a gente precisa dos conceitos básicos para poder compreender quando que a gente usa o quê. Calma. E o que acontece? Está perguntando aí, vai ter que ser em papel A3. Uma das coisas que a gente vai aprender quando a gente vai falando sobre papel é que você tem dois tipos de dimensão para papel. Um papel a partir desse formato AA, que você conhece, A5, A4, A3, A2, A1, A0, mas gráfica não trabalha com esse sistema de impressão A não ser para impressão digital.
ela trabalha com folhas que são no formato B. Esse formato de gráfica, formato B, a folha maior dele tem 66 centímetros por 96 centímetros. Então, isso muda um pouco a dimensão. Então, o que acontece? A tua caixa de papelão, ela vai ter que ser pensada a partir do tamanho que vendem a folha de papelão. Porque esse formato A3 que você está vendo é um formato que já vem cortado, entendeu? Então, você vai ter que estar ligado para saber se você... Viu que eu estou tentando usar linguagem neutra? Ó. Você vai estar ligado para saber se a gente vai usar o formato AA ou o formato BB, mas isso vai depender de muitas outras coisas. O babado da produção gráfica, que ela é tão difícil, é que ela é um conhecimento cumulativo. Não tem como você tomar uma decisão sem você entender todo o processo. Isso vai influenciar o que vai ser impresso, o objeto que vai ser gerado, quantos deles vão ser impressos, que é a tiragem, quem é que vai lidar com isso, o que é o conteúdo dessa impressão. Por exemplo, isso aqui é um livro do Rafael Cardoso Denis, chamado Design para um Mundo Complexo. Eu vou abrir para vocês darem uma olhada. Tá vendo que ele é laranja por dentro? Então, não ia adiantar. Se eu escolhi o papel laranja, isso me impede, por exemplo, de usar imagens coloridas. Então, as imagens que ele usa no livro têm que ser tratadas para que elas funcionem nesse papel laranja. Aí, é um livro que ele tem uma capa que ela não é muito grossa, mas ela tem... Vocês estão vendo que ela tem um brilhinho? Dá para ver na câmera o brilho? Sim. Dá sim. Então, esse brilhinho é um tipo de acabamento que ele é feito justamente para conservar essa capa. E aí eles escolheram para esse livro uma estampa bem... ela não é gratuita, mas ela não é tão marcante. E aí, essa mesma estampa, eles usam versões dela em preto e branco. Então, imagina, aqui eu tenho uma impressão toda em azul. Eu não estou vendo as linhas, né? Só que se ele fosse fazer esse tipo de impressão em cima do papel amarelo, ele ia cobrir todo o papel. O papel ia ficar... Sabe quando você imprime aquela foto de família na impressora já de tinta de casa? Que ela fica... Porque tem muita tinta? Então, aqui não tem linha, mas como você vai usar o papel amarelo, você precisa transformar isso em linha, porque senão a impressão vai cobrir o amarelo, o laranja do papel. Então, para que eu escolhi um papel amarelo? Então, são muitas decisões que a gente precisa tomar, entendeu? E aí, a gente vai ter que conversar como é que funciona esses elementos de produção gráfica. Linha, retículo, formação de imagem, resolução, tipos de impressão, tudo isso. Isso a gente vai ver semana que vem. Aí depois a gente vai ter uma aula só sobre papel. A gente vai falar sobre formato de papel, a gente vai falar sobre gramatura, a gente vai falar sobre tipos, a gente vai falar sobre como que o papel é feito. Vocês sabem como o papel é feito? O papel já foi feito a partir de pele de carneiro, por exemplo, já foi um suporte muito usado como o papel que a gente usa. Vocês já devem ter ouvido falar dos papiros egípcios. Eu não sei se vocês sabem, papiro é uma fibra vegetal, é de uma árvore. Mas o papel como a gente vê hoje, ele é produzido a partir da massa de celulose. No Brasil, o papel geralmente é feito de massa de eucalipto. Ele passa por processos de branqueamento, etc. e tal. Então, às vezes, a pessoa está te falando que esse papel é reciclável. Vocês já devem... É porque eu não vou ter aqui. Isso aqui é um papel amarelinho. Dá para ver que ele é amarelinho? Dá. Pois é. Aí, isso é um papel reciclável? Não, isso é um papel pólen. Então, é muita coisa, mas muita coisa mesmo para a gente conversar a respeito de papel. E a distância, a gente, de novo, vai perder essa dimensão material, mas a gente vai tentar recuperar isso assim que a gente voltar para presencial. O meu compromisso com vocês, com vários de vocês, na verdade, até da disciplina anterior que fizeram comigo, Sistema de Identidade Visual, que fizeram essa disciplina online. A gente vai fazer um eventão para passar a mão nos papéis, eu prometo para vocês. Aí, o papel, ele é o suporte. Esse termo, a gente vai entender a partir da semana que vem, que quando a gente fala de processos de impressão, a gente está falando de uma reprodução mecânica de um mesmo, eu vou chamar de desenho por enquanto, porque fica fácil de entender. Você tem uma configuração gráfica que vai ser repetida
várias vezes de forma mecânica. Focou no várias, que é uma... Eu não estou te estipulando quantidade. Essas várias vezes podem ser 5, como podem ser 5 milhões. Então, a gente vai entender que, quando a gente vai falando de impressão, a gente necessariamente vai estar falando de cópias, a gente vai estar falando de matriz, que é o coiso no qual eu deposito o meu desenho que vai gerar as cópias. E esse coiso, que aí pode ser diverso também, esse coiso, ele recebe uma tinta e ele deposita essa tinta a partir da matriz num outro coiso. Esse outro coiso é o suporte. Então, quando eu estiver falando de impressão, eu estou falando sempre de 3 elementos: suporte, matriz e cópias. E aí a gente precisa entender como é que isso funciona. Então, papel é o nosso primeiro suporte. E aí, a gente vai ver no nosso terceiro encontro, a gente vai ver acabamentos e beneficiamentos que a gente tem para papel. Nosso foco de primeira unidade é papel. Tudo, o papel é o nosso suporte, é a nossa conversa. E aí, entre esses acabamentos, a gente vai ver os revestimentos de superfície, a gente vai ver também outros tipos de acabamentos especiais, que são os vernizes, hot stamp, é um acabamento especial, uso de tintas especiais, por exemplo, isso daqui, o papel é branco e a tinta é dourada. O que mais que eu tenho aqui fácil para mostrar para vocês? Enfim, no dia da aula vão ter todos os exemplos aqui no Bem Blogueira Tá Focando, para a gente ver. Gente, eu sou doida por livros, isso daqui vocês não fazem ideia, eu tenho o triplo disso daqui lá na UFAL. E eu não vou lá na UFAL buscar o livro, desculpa. Tô semi-vacinada, quando eu tomar a segunda dose, eu dou um pulo lá e cato mais coisas para mostrar para vocês. Tudo isso que a gente vai ver de acabamentos especiais, os revestimentos das superfícies, a gente tem um material que foi formado, parte por mim, parte pela professora Maria Renes, de todas as matrizes de impressão que a gente usa, dos diversos acabamentos. A gente tem muito material, mas muito material, para a gente poder brincar no presencial depois. Mas, por enquanto, a gente vai tentar nesse digital. Aí, na nossa quarto e quinto encontro, a gente vai conversar sobre processos de impressão para papel. E só nos processos industriais, porque não vai dar tempo de ver tudo. Por que eu foquei nos processos industriais? Eu escolhi os 3 mais usados, que é o processo de impressão offset, que é o sistema mais usado, a viabilidade econômica dele é boa, porque a partir de 500 unidades já vale financeiramente, mas ele também, você consegue chegar aí nos 500 mil unidades tranquilamente. E aí a gente tem a rotogravura, que é um processo de impressão também muito usado, mas usado para grandíssima escala. Lembrando que a rotogravura, ela é viável em outras superfícies, mas nessa primeira unidade a gente vai pensar a rotogravura só para impressão em papel e impressão digital, que é o que a gente faz para pequenas tiragens. E aí, dentro da impressão digital, a gente tem subdivisões, a gente tem impressão a laser, a gente tem impressão em jato de tinta, a gente tem impressão sublimática, tem uma série de processos aí que a gente vai trabalhar. A laser sai quentinho. A laser sai quentinho, porque é raio laser, né? Daquela esquentadinha gostosa. É igual uma grelha de queijo, entendeu? Quando eu explicar para vocês como é que... Mas é mesmo. Você sabe como é que funciona a impressão a laser? A máquina cospe o pó, e aí vem o laser e cristaliza o pó em cima do papel. É tipo uma grelha de queijo. É tipo quando você derruba queijo na sanduicheira. Eu imaginei que ele tirava tudo que estava em volta. Desse jeito é mais simples mesmo. Não. Porque, e ainda tem outro detalhe. Esse laser, por mais que saia quentinho, a temperatura ainda é diferente, porque queimaria o papel se ela fosse muito alta. Então, a gente tem processos de impressão digital para madeira, que é impressão a laser para madeira, ela queima a madeira. A gente tem processos de acabamento de impressão que são cortes a laser. A gente tem acabamentos que são cortes mecânicos, como, por exemplo, as silhuetes, elas cortam. Você já tem modelos de silhuete que ela imprime e corta, que é uma... Não sei se vocês conhecem.
é uma máquina, é um plotter de recorte caseiro, digamos assim. Então, a gente vai ver todos esses detalhes na nossa primeira unidade. Parece que é pouca coisa, mas não, viu, gente? É muita coisa. Então, para a nossa primeira unidade, isso daqui são as nossas atividades. Repara que a gente tem muitas atividades que são assíncronas, porque eu vou precisar de vocês para fazerem algumas coisas, mas acompanhando na tabelinha, eu espero que vocês não se percam. Aí a gente tem as nossas atividades avaliativas. O que é que eu estou acostumando a fazer nesse modo remoto? Como a vida de todo mundo está muito difícil, muito complicada e muito imprevisível, todas as disciplinas eu estou sempre propondo atividades extras. Você tem as atividades obrigatórias de disciplina, que são as que têm o conteúdo mais direto e que, para mim, é fundamental que você as realize. Mas nem sempre a gente faz o que a gente quer, às vezes a gente só faz o que a gente pode. Então, eu já estou propondo atividades extra, tanto na B1 quanto na B2, para que você tenha uns pontinhos aí sobrando para a gente não gerar reprovação, não gerar desistência, pelo amor de Deus. Então, o que a gente vai ter de habilidade? A gente vai ter uma atividade que é o processo de construção da boneca, da embalagem. Como assim, Dani? Em gráfica, em produção gráfica, sempre que você constrói um modelo daquele trabalho, num processo que não necessariamente é o processo de impressão final, mas que você usa para ver as questões relativas àquele objeto, a gente chama isso de boneca. Então, a primeira atividade que a gente vai fazer vai ser, a gente não vai estar projetando essa caixa, a gente vai imprimir em papel. Papel é plano, concordam? A gente não vai falar para a Converse produzir 500 mil embalagens impressas numa impressora 3D, né? Haja dinheiro. Então, a gente vai precisar de papel. Se papel é plano, a caixa é tridimensional, concorda? A gente vai ter que raciocinar como é a planificação dessa caixa. E se for a primeira vez que você está fazendo, saiba que vai dar errado. Não sei se é por contar, certeza. A gente tem que pensar em várias coisas, a gente vai estudar esses processos, a gente vai conversar sobre eles, a gente vai gerar um checklist das coisas que vocês têm que prestar atenção, mas vai dar errado em algum momento aí, vocês podem contar certeza desse negócio. E aí, a primeira atividade de vocês, que vai ser entregue, deixa eu olhar a data aqui para não falar bobagem, vai ser entregue apenas no dia 3 de agosto, ou seja, praticamente daqui a um mês, é o registro desse processo de montagem da boneca. E o erro vai fazer parte. O que é importante nessa avaliação? Que você perceba o que deu errado. Ah, eu fiz uma impressão aqui, e aí do jeito que a gente dobrou, cortou o nome da Converse. Ah, eu esqueci de deixar o espaço para onde vai a etiqueta que identifica o tênis, essas coisas, assim. E aí, esse primeiro registro, ele pode ser feito ou via vídeo, ou ele pode ser feito via apresentação, mas você vai precisar desse registro fotográfico. Você vai ter dois jeitos de fazer essa boneca. Você vai poder, se alguém do grupo tiver uma impressora em casa, vocês montam em escala e fazem na impressora de casa. Se não, é localizar junto aos serviços de impressão digital que tem na cidade, algum que entregue na sua casa. Ou, se você já tiver vacinado, se você puder transitar pela cidade em segurança, sem botar em risco nem você, nem a sua família, nem ninguém, você faz o processo de impressão numa gráfica rápida, ela manda para vocês e vocês fazem o processo de montagem. Tranquilo para entender? E aí? Eu preciso de resposta. Beleza. Então, vamos lá. Bora para a unidade 2. Aí, na unidade 2, a gente vai estudar os processos de impressão em outros suportes e as preparações dos originais. Na indústria gráfica, os arquivos que dão origem à reprodução, né, que hoje em dia a gente só trabalha com arquivos digitais, basicamente, são os nossos originais. Então, a gente vai ver suportes poliméricos, que Luana, que está fazendo provavelmente materiais e processos industriais com o Edu, já sabe que polímeros são plásticos. A gente vai ver impressões em metal e vidro, a gente vai ver impressão em suportes têxteis, que no caso da lona do tênis é um suporte têxtil, e aí a gente vai ver os processos de impressão específicos para esses outros materiais, que são flexogravura, impressão digital direta e também serigrafia.
Perdão pela tosse aí no ouvido. A gente também vai ver sublimação, termotransferência e vai retomar rotogravura para esses suportes que são mais flexíveis. Aí a gente vai estudar preparação de originais, fechamento de arquivo, construção de especificação técnica para pedido de orçamento e provas de impressão, bonecas e esses controles de qualidade que a gente tem. Esse último item vai ser um item muito mais teórico do que ele deveria ser, mas é o que tem para hoje, infelizmente. Eu não falei de todas as avaliações. Depois eu falo das avaliações de novo. Aqui são as nossas atividades. Vocês vão ver que a gente tem menos atividades assíncronas, porque muito provavelmente as dúvidas que vocês tiverem na primeira unidade, estando sanadas, a gente já consegue passar para a unidade de uma forma mais, segunda unidade de uma forma mais tranquila, porque, como eu disse, o conhecimento é cumulativo. Tem uma proposição de uma atividade extra, onde, lembra aquele vídeo da boneca que vocês vão me mandar? Vocês também vão me mandar o arquivo planificado da embalagem e o arquivo planificado do impresso. E vocês vão receber essas correções. Se vocês quiserem 2 pontos extras, é só refazer os arquivos a partir das correções. E aí a gente vai ter a entrega dos arquivos digitais da impressão do tênis e o envio de uma ficha técnica indicando o que tem que ser feito ali da impressão do tênis. O que a gente tem de atividades avaliativas? Eu vou passar aqui rapidinho, mas eu tenho um slide mais detalhado. Ou melhor, eu vou tirar o slide mais detalhado da AB1, que aí eu acho que vai ser mais legal para vocês. Bom, a nossa AB1, a gente já sabe que vai ser o nosso Converse Brasilidade. Vocês vão escolher uma das 3 coleções. E aí, o que a gente vai fazer? A primeira atividade é a boneca digital para embalagem. Ela tem peso 4. O grupo, ele vai fazer registros, tanto de imagem estática quanto imagem audiovisual, do desenvolvimento dessa boneca impressa da embalagem, e vão testar se o projeto de vocês está dando certo e identificar as possíveis falhas. Então, cada grupo vai projetar a embalagem solicitada. Projetar a planificação da caixa e da tampa, e imprimir esses elementos projetados em escala, que vocês não vão conseguir imprimir a caixa no formato original. Essa impressão pode ser feita em gráfica rápida A3 ou ela pode ser feita em casa mesmo. Aí, ela feita em casa, a gente tem uma questão com a gramatura do papel, que vai ser um papel mais molinho, que vocês vão ter que se virar para fazer essas simulações funcionar. Vocês vão montar a caixa e vão identificar caso surjam possíveis problemas. Cortou, não montou, não encaixou, não deu para colar, e vão fazer uma lista de todos os ajustes que o grupo identificou que tem que ser feito. E é isso. Vão encaminhar para avaliação esses registros audiovisuais, devidamente organizados, editados, e a lista com os ajustes que vocês acreditam serem necessários para a embalagem que você vai fazer. A nossa segunda atividade vai ser já a parte de fechamento desse arquivo. Então, você já fez a sua boneca, você já viu tudo que tinha dado certo, você vai fazer para mim um desenho de faca de corte especial, que a gente já vai aprender daqui 2 semanas do que se trata uma faca de corte especial. A gente vai ter que organizar os arquivos de impressão, então pensar no sistema de cor, a indicação correta dos cortes e das dobras, espaço para sangria, o fechamento do arquivo com os marcadores de impressão, a indicação de dimensões, e a gente vai construir uma ficha técnica, dizendo qual é o processo de impressão, quantidade de cores, qual é o suporte usado, quais são as dimensões e quais são as indicações de acabamento. Não, eu não tenho expectativa que hoje vocês saibam do que eu estou falando, eu tenho expectativa que vocês saibam essa semana que vem, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para a embalagem, para a tag. E aí, a faca de corte pode ser opcional, e aí vocês vão entender por que quando eu estiver mostrando para vocês materiais com corte especial. Então, vocês têm que tirar esse arquivo de impressão com todos os ajustes, e se houver a faca de corte. O que a gente tem de atividade extra? Lembra que a gente estava falando de processos artesanais? Normalmente, quando a gente vai produzir alguma coisa em menor escala, a gente acaba sobrando só a impressão digital, de processo mais industrial para a gente. Mas você tem uma série de outras linguagens que são usadas como parte de processo artesanal. Por exemplo, isso aqui que vocês estão vendo, é um lambe-lambe e ele é impresso em serigrafia.
Se vocês repararem, tá vendo aqui? Não sei se dá para ver, deixa eu ver aqui. Não dá para ver aqui, talvez dê. Não vai dar para ver. Peraí, aguenta aí. Tan, 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 tan. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Vocês estão... Não sei se vocês estão conseguindo ver que a parte preta e a parte rosa, elas não acabam no mesmo lugar. Foi uma tentativa, gente. Acredito que frustrado, mas depois eu mando uma foto para vocês verem melhor. Então, aquilo ali é um impresso serigráfico. Então, uma das coisas que às vezes acontece no impresso serigráfico é que você não tem um bom registro, né? E as partes saem meio desencontradas. A gente tem outras tecnologias, por exemplo, como a xilogravura, que ela é uma linguagem artística também. Então, a gente tem o J. Borges, que é um xilogravador de Pernambuco, que é muito famoso. A xilogravura vocês encontram muito na linguagem dos cordéis, da literatura de cordel, aquelas ilustrações. É em talha em madeira. A gente tem linoleogravura, que é quando você marca uma placa de plástico, então você tira aquilo que não vai ser impresso e fica mais no alto a parte que vai ser impressa. A gente tem serigrafia, que talvez vocês conheçam por silk screen, e a serigrafia ela pode ser em larga escala ou ela pode ser de produção artesanal, mais micro. Você tem uma técnica chamada quilling, que ela é feita a partir de diversas alturas de papel. Você tem carimbo, você tem risogravura e você tem cianotipia. E você tem também stencil, que é quando vocês já devem ter visto alguma vez na vida, aqueles moldes vazados que às vezes o pessoal usa para pintar pano de prato. Aquilo é a mesma tecnologia, aquilo é stencil. Aí, o que é a aula extra? Os grupos que quiserem ter essa pontuação extra têm que preparar um vídeo de 10 minutos explicando como é que é essa tecnologia de impressão. E, de preferência, tentando experimentar, que seria o mais legal. Eu coloquei como pontuação extra que eu entendo que, à distância, sem os equipamentos adequados, sem poder sair para comprar material, ia acabar virando, vamos escolher uns vídeos aí no YouTube. Se for para fazer isso, não faz, não. A gente faz uma lista de vídeos legais no YouTube sobre essas tecnologias. E aí a gente pode colocar também no nosso projeto Vamos Voltar para o Presencial, de repente, fazer umas oficinas dessas tecnologias aí de impressão artesanal. Tá? Isso seria a nossa proposição extra. A tabelinha de frequência vocês já conhecem. E aí a gente consegue voltar para o outro slide. Então, o que a gente tem de avaliação? O desenvolvimento da boneca digital da embalagem, onde vocês vão montar esse modelo em escala da embalagem que vocês estão propondo e descobrir tudo que deu errado, fazer uma listinha e me mandar. E aí, mais na frente, mais no finzinho de agosto, vocês vão me mandar os arquivos da embalagem com a ficha técnica para impressão e do folder com a ficha técnica para impressão. Se alguém quiser fazer a pontuação extra, são os vídeos tutoriais dos processos artesanais de impressão. De AB2, a gente tem só 2 atividades, os arquivos digitais de impressão do tênis e a ficha técnica de impressão do tênis. Como extra, vocês podem enviar as correções que vão ser propostas na AB1, que assim vocês vão ter com vocês um arquivo que, se vocês quiserem mandar imprimir para colocar no portfólio, vai estar lindo. E para tudo isso, eu tenho os mockups digitais, mas são todos de Photoshop. Se você usa outra tecnologia, a gente pode conversar para dar um jeito, mas eu tenho os mockups apenas em PSD, certinho? Planilha de frequência que vocês já conhecem. Eu acredito que mais tarde já tem um link para ela lá no nosso Classroom. E para a semana que vem, eu preciso que vocês já tenham um grupo formado e já saibam o que vocês não sabem. Isso é o nosso conteúdo. E aí, agora, se a gente ainda tiver fôlego, a gente vai discutir o nosso primeiro problema. Beleza? Tá. A gente vai agora discutir como é que é fazer uma embalagem e uma tag de processos de impressão. Eu vou tirar aqui o nosso alvo para poder olhar para a carinha de vocês.
todo mundo consegue ou usar o microfone ou digitar no chat, ou se tem alguém que está impossível de fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente precisa conversar sobre, meu Deus, e agora? A gente já falou que topa. Como é que a gente vai fazer essa embalagem, meu Deus do céu? E a gente pode apenas conversar e depois revisitar, ou a gente pode propor um mural, ou no Jamboard, para a gente fazer esse... Jamboard é aquele mural que já vem dentro do próprio Google. Ou a gente pode, de repente, tentar no Miro. Não sei se todo mundo já tem... como chama? Tem assinatura no Miro, a gente pode fazer por lá também. Porque o que a gente vai discutir? O que a gente precisa para fazer uma embalagem? Vamos lá. Primeira coisa. O que a gente precisa? Eles já disseram para a gente que tem que ser em papel e ela tem que ser daquela tampa que encaixa. As dimensões. As dimensões já foram... Vocês acham que... Bom, a Converse me passou... gente, eu adoro brincar de faz de conta, tá? Então, é reunião de agência. Adoro. O seguinte, o que a Converse me passou é o seguinte, a intenção deles é que a gente desenvolva essas 3 coleções para ter aí pelo menos de 10 a 15 tênis diferentes. Tem a gente e outras agências trabalhando. Então, assim, eles vão produzir uma grade. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona a indústria da moda, a indústria de sapato. Como você tem variação de tamanho, a gente fala especificamente em grade. No caso da Converse, ele vai do 34 ao 43. E aí, os números da beiradinha, 34, 35, 43, 42, são produzidos em menor quantidade. Pelas vendas, eles fazem um estudo e aí eles colocam mais... Por exemplo, tem de calçado feminino, geralmente o número que sai mais é 35 e assim por diante. E aí, eu tô vendo o Iel comentando que calça 45, é muito comum que muitas marcas, de repente, eu passei a vida inteira calçando 38, aí de repente eu tô calçando 36, porque as pessoas associam aquele número, tipo roupa da C&A, que cada M é de um tamanho, é só pra você sentir M de magra sempre, viva a sociedade gordofóbica. Então, essas embalagens que a gente vai gerar vai ser produzida na faixa de 750 mil. Como vai de 35 a 43, então vamos lá, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, são 10 tamanhos. Vocês acham que é viável a gente construir uma dimensão só de embalagem para toda a coleção? Peraí, deixa eu pedir para minha secretária atender o telefone aqui. Ela mutou e disse, secretária. Ai, gente, muito difícil, staff. Daqui a pouco eu tomo uma bronca que ele acha que eu tô falando dele, nem é. Obrigado. Enfim, 35 é mais para adolescente. Não necessariamente. Eu tenho uma amiga de 40 anos que calça 34. Que preconceito é esse? Pés pequenos. A sociedade brasileira é composta por gente baixinha. Então, porque o que geralmente o que eles fazem é o seguinte, eles pegam o tamanho do maior, coloca lá dentro o 43 e do 35 enche de papel. Eu acho que em termos de produção fica mais barato se a gente pensar sempre o mesmo tamanho. Eles sugeriram um tamanho aqui. Eu achei um tamanho meio exagerado, não vou mentir para vocês não, mas é a sugestão que eles deram. A caixa tem que ter 49,5 por 71. 71 é o tamanho dessa mesa que eu estou usando aqui. 71 é isso aqui. Certeza que essa dimensão está errada. Ninguém tem uma caixa de Chuck Taylor em casa, não, para a gente fazer essa medida? Eu estou perguntando sério. Ninguém tem uma caixa? Se alguém tiver e puder medir, ou tiver alguém que... Eu posso procurar. Não, tá, eu estou perguntando se tem em casa. Se não tiver, a gente joga na internet o tamanho da caixa. A gente descobre isso daí. É porque, assim, eu queria levar para eles já a informação fechada. O tamanho da altura eu nem achei tão problemático, não, que a altura são 21 centímetros, né, que é mais ou menos isso aqui de altura, que é mais ou menos o que a gente vê na caixa mesmo. Mas tá, beleza. O que mais que a gente precisa saber para gerar essa embalagem? Qual o material dela? Papel. Mas, papel. Mas qual a gramatura do papel?
Qual Não papel? passaram nada disso, eles deixaram a gente bem livre para o tipo de papel, qual a gramatura. Para a gente decidir qual vai ser o tipo de papel, o que a gente tem que levar em consideração? O que vocês estão pensando? Porque a gente tem que lembrar aquela cena clássica de você comprando tênis e vem aquele vendedor com 50 caixas aqui que joga tudo no chão, né? Eu achei aqui uma da concorrente, sério. Serve, ué? Quem é a concorrente? Só que a tampa, ela já é... Ela é daquela tampa grudada, né? Eu não sei se vai servir. Eu acho Mas manda o que tamanho. não só tem que ser forte, mas tipo, Deixa eu ela ver tem aqui. que ser leve para as pessoas poderem levá-la sem problema nenhum. Sabe uma coisa que me incomoda muito em caixa de sapato? É a questão do descarte. Como é que é para vocês essa caixa de sapato? Tipo assim, vocês guardam as caixas de sapato? Eu jogo fora. Eu guardo sapato Eu na jogo caixa. fora porque eu muito espaço. Assim, guardo. quando é pequeno. Não guardo. Pois é. E Geralmente eu fica guardo. uma para guardar ferramenta ou coisas da casa. Aí quando compra sapato, troca a velha e bota na. E para Eu, doar gato. geralmente, eu já gosto de guardar em caixa de sapato porque eu sou a psicótica da organização. Eu gostava das caixas porque eu acho que o sapato fica mais bem preservado. Porque só faz sentido a gente criar uma caixa que desse para ser guardada. De repente a gente pode propor um novo uso para essa caixa de maneira que vale a pena o investimento nela. Porque se a gente pensar que é uma caixa para ser jogada fora, a gente vai ter que diminuir o custo dessa caixa, né? O que vocês acham? Sim. Então, Mas, possível. vamos anotar aí. Ou a gente vai propor uma caixa bem básica para ser barata, ou se a gente quiser coisas na caixa, a gente tem que propor uma caixa que dê para você colecionar ou fazer algum outro tipo de uso. Eu não sei se vocês viram uma proposta da Samsung, das TVs carésimas dela, que ela propõe, ela te manda desenhos, porque assim, essas TVs muito finas, 3D que eles estão trazendo, elas são muito frágeis. Aí eles começaram a fazer umas caixas que elas devem ter um dedo assim de grossura. E aí essa caixa vem com um outro recorte para você fazer mesa de apoio, para você fazer Quadro. mesa de centro, quadro, que aí pode ser uma proposta legal, né? Transformar isso em quadro. Transformar isso em alguma coisa. Até pode se transformar em um quadro seguindo a própria temática do tênis, não sei. Podia, porque aí vale a pena a gente investir em impressão. Ou, de repente, a gente usa a caixa como moldura e o folder, a tag que eles pediram para encartar dentro, ganharia esse caráter de ser a obra que vai... Nossa, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia ver dentro da gente quem é que tem essa habilidade de ilustração mais forte, e aí a gente faz meio como um lançamento de novos designers, entendeu? Legal. Que aí pode ser uma boa, porque incentiva a pessoa a comprar 10 tênis iguais para ela poder ter um de cada um. Sabe, tipo, quando você coleciona figurinha, você vai... Eu já fico imaginando o vendedor abrindo todas as caixas para ver Tá muito errada essa medida daí. Deu 34 por 23 aqui. Ué, então... Tô vendo, essa medida tá errada. O que dá para fazer é o seguinte, a gente pega a medida que eles mandaram e faz pela proporção. Entendeu? Será que essa medida não é a medida planificada do uso do papel que seria para dobrar a caixa? Isso é verdade, hein? Pode ser a medida da planificação. Porque eu achei, essa medida é grande até para papel, porque a dimensão maior que você tem no papel são 96 centímetros. Essa dimensão que eles deram, daria para fazer 50 por 70, daria para fazer uma caixa só. E aí a gente tem que lembrar que essa caixa planificada, ela tem as dobras, né? Uhum. Porque para ela... Vocês já tiveram alguma vez na vida a curiosidade de abrir uma caixa? Todo mundo ou não? Se Eu não, abria para descer ladeira. se não, vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma atividade para todo mundo que tiver oportunidade. Pode ser uma caixa de remédio, dessas que são menores, uma caixa de fósforo, qualquer coisa. Que seja feita em papel, tenta desmontar ela para ver como é que era o desenho dela planificado. Se você nunca fez, pode ser uma boa oportunidade para você entender como é que vai funcionar. O que vocês acham? Ah, tem uma única outra coisa que eles passaram para mim no briefing. Quando você estiver olhando para a caixa assim, o lado esquerdo, a parte menor,
essa lateral a gente não pode, a gente tem que saber que é lá que vai colar a etiqueta de identificação, porque essa etiqueta de identificação, ela é impressa em menor quantidade, né, então não dá para você fazer uma embalagem para cada identificação, então a gente vai fazer a caixa para todo mundo. Luana está falando assim, que vivia fazendo isso porque irmão estava para brincar. Bom, pelo menos essa experiência aí você já tem, já fica mais fácil para a gente planificar. Tá, o que mais a gente precisa saber? Então, a gente vai precisar descobrir vários tipos de papel que atendam essa dinâmica, e aí a gente vai ter que pensar nessa questão de se ela vai virar moldura, esse papel, como é que esse papel vai chegar para a pessoa montar e desmontar, e como é que a marca da Converse vai continuar nessa moldura, porque ela não vai pagar essa fortuna para a marca dela não aparecer na parede dessa pessoa, né? Então, a gente pode pensar associado. Se a gente conseguir solucionar a caixa com essa ideia da moldura, isso pode determinar para a gente o formato que vai ter no papel que acompanha. O que mais que vocês precisariam para a gente startar esse projeto? Para vocês começarem a produzir algumas ideias para a caixa, para a embalagem. O que mais? Professora, assim, para ser bem sincera mesmo, o que eu precisaria seria saber mexer nos programas. Que eu não sei. Então, a gente já sabe que você precisa de um grupo que saiba mexer nos programas, né, não? E aí, vamos formar esses grupos, minha gente, para facilitar a vida de todo mundo? Vitória precisa de amigos que tenham computador. Vocês querem... Não, eu preciso de amigos que estejam dispostos a me ensinar. O computador eu posso fazer aqui. Vitória já melhorou, entendeu? Ô, Iel, você falando que o sofrimento é ter que ser digital, mas a gente vai ter vários momentos. Por exemplo, a parte de planificação, eu sou uma pessoa que, para planificação, eu só funciono com papel. Tipo, eu tenho que ficar dobrando o papel para ver o que funciona e fazer do erro. Se você tiver num grupo que a pessoa vai ilustrar o digital, já rola de ter uma pessoa mais das habilidades manuais, entendeu? A Mayara já está propondo a ajuda aí no Illustrator, Vitória. Eu sei mexer no Photoshop. Illustrator. Mayara já tem grupo? Vocês se conhecem, gente? A gente não se conhece, professora. Ninguém se... Pra ser bem sincera, pessoalmente não. Mas eu conheço a cara e o rosto de todo mundo, mas assim, é porque eu sou meio psicopata. Não, tudo bem, Luana, eu te Bloqueia entendo. ela. Mas, por Eu adoraria exemplo... que a Mayara olhasse o PV pra ver o negócio. Mas você sabe qual é o meu pavor? O meu pavor é encontrar com vocês na rua e não cumprimentar, porque eu não lembro da cara de vocês. Isso pra mim é uma morte. Camila tá aí de prova. A Camila tá de prova que eu sou uma pessoa que eu demoro quanto tempo para decorar o nome das pessoas no presencial? Não vai uma semana. Eu acho que você decorou o meu porque eu falava muito na sua aula. Não, esse é o nome de todo mundo. Das turmas de vocês, você bota... Tem validade de 2 anos? Tem validade de 2 anos, porque eu substituo por novos nomes, mas geralmente esse é o nome de quase todo mundo que é meu aluno. Vamos fazer o seguinte, então... vocês acham que vai ser mais prático a gente fazer uma rodada rapidinha do tipo assim, ou eu sou fulano, deveria estar em tal período, não sei nada de Photoshop, mas amo Illustrator, e todo mundo fala, ou vocês vão ler lá no Classroom as pessoas se apresentando? Não sei, depende do Acho que tema. pode fazer a rodada. Se o pessoal não ficar com vergonha, é melhor aqui. Então, vamos lá, vai ser mais prático, então. Como é que a gente organiza esse babado? Quem quer falar primeiro? É o seguinte, até pelos próximos dias eu vou colocar lá no Classroom para vocês a listinha dos grupos que a gente tem, eu vou colocar um documento editável, e aí todo mundo que tiver pode entrar e se mudar de grupo ou aderir a algum grupo, e aí o que eu preciso de vocês para a semana que vem? Então, eu preciso dos grupos que vocês pensem qual das 3 temáticas vocês querem participar, já vejam maneiras de se organizar. Na próxima aula a gente vai falar sobre esses conceitos básicos de produção gráfica, desde o início da aula, então, uma parte de conteúdo teórico, e aí, no final, eu vou repassar para os grupos para confirmar os integrantes, confirmar qual é
escolha de vocês, né, entre as 3 temáticas, e aí a gente já pelo menos dá uma passadinha sobre se vocês já conseguiram se organizar em termos de quem vai usar equipamento de quem, como é que vocês vão fazer, e se vocês precisam de alguma ajuda nesse sentido, beleza? Então, já chegamos aqui na nossa fatídica hora de dar tchau, a gente se vê de novo semana que vem, e é isso, qualquer coisa a gente conversa lá pelo fórum.